Uma história sobre onde moram as emoções. Lia sempre soube que havia algo estranho no prédio onde ela morava. Não era nada óbvio, mas ela sentia. Sabe quando você tem aquela sensação de que algo importante está escondido bem debaixo do seu nariz? Era assim que ela se sentia todos os dias ao subir as escadas até o terceiro andar. Passava pelo primeiro, pelo segundo, e sempre olhava para aquela pequena porta no meio do corredor. Uma porta que não deveria existir. Porque vejam bem, Lia conhecia todos os apartamentos do prédio. 3A, 3B, 3C. Mas entre o 3B e o 3C, ali estava ela. Uma porta sem número, sem campainha, sem nome. E o mais estranho, ninguém nunca falava sobre ela. Durante meses, Lia passou por aquela porta fingindo não vê-la, como se ignorar sua existência a fizesse desaparecer. Mas ela estava sempre ali, silenciosa, esperando. Até que num dia em que tudo estava dando errado, sabe aqueles dias? Lia parou na frente daquela porta. Havia brigado com a mãe de manhã. O chefe tinha sido indelicado no trabalho. E no elevador, uma vizinha fez um comentário sobre como ela parecia sempre tão séria. Sempre tão séria. As palavras ecoavam na sua cabeça. Lia olhou para a porta misteriosa e, pela primeira vez, realmente a viu. Não era uma porta comum. Era antiga, de madeira escura, com uma maçaneta dourada que parecia viva. E então, ela ouviu algo que a fez gelar. Vozes vindas de dentro. Vozes que ela reconhecia. Eram as suas próprias vozes. Com o coração batendo forte, Lia girou a maçaneta. A porta se abriu sem resistência, como se estivesse esperando por ela há muito tempo. O que ela viu a deixou sem palavras. Era um apartamento, mas não qualquer apartamento. Era o apartamento das suas emoções. No sofá da sala, estava sentada uma versão sua mais jovem, chorando baixinho. Era a tristeza, aquela que ela sempre mandava parar de drama e seguir em frente. Na cozinha, outra versão de si mesma jogava a louça na pia com força. Era a raiva, a mesma que ela sempre engolia para não criar problema ou parecer descontrolada. No quarto, encolhida na cama, havia uma Lia pequenina tremendo. Era o medo, aquele que ela fingia não existir, mas que tomava todas as suas decisões importantes. E no corredor, andando de um lado para o outro sem parar, estava a ansiedade, sempre tentando resolver problemas que ainda nem existiam. Finalmente você veio, disse a tristeza limpando os olhos. A gente estava aqui gritando há tanto tempo. Gritando? Lia murmurou confusa. Claro, disse a raiva cruzando os braços. Cada vez que você fingia que estava tudo bem quando não estava. Cada não, imagina. Eu nem me importo quando você se importava assim. A gente gritava. O medo se levantou da cama devagar. E cada vez que você não fazia algo que queria fazer, ou fazia algo que não queria fazer só para agradar, eu ficava maior. A ansiedade parou de andar. E eu? Eu não parava de fazer listas do que poderia dar errado porque você nunca parava para me ouvir de verdade. Lia olhou ao redor, assombrada. Mas eu pensava que se ignorasse vocês iriam embora. Todas as versões dela riram ao mesmo tempo. Não era um riso cruel. Era um riso de quem finalmente foi compreendido. Lia, disse a tristeza gentilmente. A gente não vai embora porque a gente faz parte de você. A gente só quer ser ouvida. E então algo mágico aconteceu. Lia se sentou no chão, no meio daquele apartamento estranho, e pela primeira vez na vida, ela realmente ouviu. Ouviu a tristeza contar sobre todas as perdas que ela nunca permitiu que fossem choradas. Ouviu a raiva explicar sobre todos os limites que foram desrespeitados. Ouviu o medo compartilhar sobre todos os sonhos que foram abandonados. Ouviu a ansiedade descrever todo o amor e cuidado que se escondiam atrás da preocupação. E quanto mais ela ouvia, mais o apartamento se transformava. As paredes escuras foram ficando mais claras. Flores começaram a crescer nos vasos. A luz do sol entrou pelas janelas que antes estavam fechadas. Vocês não são minhas inimigas, Lia sussurrou, finalmente entendendo. Vocês são minhas guias. Sempre fomos, disse a tristeza. Só queríamos que você soubesse que está tudo bem sentir. E que você tem o direito de se defender, acrescentou a raiva. E que é normal ter medo às vezes, murmurou o medo. E que se preocupar também pode ser uma forma de amor, finalizou a ansiedade. Quando Lia saiu daquele apartamento, ela não era mais a mesma. A porta continuava ali, no corredor entre o 3B e o 3C. Mas agora ela tinha uma chave dourada no bolso. A chave que sempre esteve com ela, mas que ela nunca soube que existia. Nos dias que se seguiram, sempre que sentia algo intenso,
Em vez de fingir que não estava sentindo, ela visitava seu apartamento interno. Às vezes era só para tomar um café com a tristeza e deixá-la desabafar. Outras vezes era para ouvir os alertas importantes da raiva sobre situações que precisavam ser mudadas. Ou para acolher o medo quando ele trazia informações importantes sobre cuidados necessários. E você sabe o que aconteceu? Lia descobriu que quando você acolhe suas emoções em vez de rejeitá-las, elas param de gritar. Elas se acalmam. Elas viram suas aliadas. Ela descobriu que sentir não era fraqueza, era coragem. Que chorar não era descontrole, era limpeza. Que ter raiva não era feio, era sinal de que algo precisava mudar. Que ter medo não era covardia, era sabedoria ancestral te protegendo. E quando as pessoas perguntavam por que Lia parecia diferente, mais inteira, mais autêntica, ela sorria e dizia: "Ah, eu finalmente descobri onde moram as minhas emoções, e descobri que elas sempre foram bem-vindas. Porque veja, dentro de você também existe um apartamento assim. Um lugar silencioso onde suas emoções esperam para serem ouvidas. Elas não querem te destruir. Elas querem te completar. A pergunta não é se você vai visitá-las um dia. A pergunta é: quando você vai ter coragem de girar a maçaneta dourada e descobrir que, lá dentro, quem te espera é você mesma? Se você pudesse entrar no seu apartamento interno agora, qual emoção estaria esperando por você na sala de estar? O que ela gostaria de te dizer? Nos comentários, escolha uma emoção que você tenha evitado ultimamente e escreva algo para ela como se fosse ela falando com você. Eu vou começar.